noite. Você sabe o que é DNA? Não? Então fica aqui. Quem está aqui do meu lado é a física Carmen Viana, que vai ajudar a decifrar esse segredo que é exclusivo do planeta Terra. Também vai estar o governador do Espírito Santo, Vitor Buarque. Ele é do Partido dos Trabalhadores, comanda um estado pequeno no tamanho e grande na economia e tem um hábito em comum entre os políticos. É macrobiótico, budista e vai fazer uma demonstração de meditação pra gente. E para o nosso boa noite, o blues de James Teens. Ele é filho de missionários americanos que vieram para o Brasil. Ele fez administração de empresas, é comissário de bordo da Varig, mas gosta mesmo é da mais pura música negra dos Estados Unidos. Carmen, vamos começar por aí. O DNA explica os talentos dos meus outros convidados da noite? Ou seja, um político e um músico, isso está no DNA ou não? Eu acredito que sim, e muito mais do que isso. O que mais do que isso? Aliás, traduz pra gente o que é esse tal de DNA que de repente virou a razão de tudo, né? Capa de todas as revistas no mundo e tal. Aqui no Brasil muito se tem explorado o tema. Que raios é o DNA? Bom, a definição científica do DNA, o corpo humano contém 100 trilhões de células. E no núcleo de cada célula você tem um DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Yes. Eu estou mais acostumada a falar ao contrário. Estrutura inglesa. E esse DNA em forma de espiral, e ele contém, capaz de armazenar 3 milhões de bits de informação. Então o DNA não é uma coisa totalmente decifrada ainda a nível de ciência. Agora sabe-se que o DNA carrega todas as informações genéticas do indivíduo. Você é formada em física? Olha, Marília, eu sou física, mas não me considero, não vou dizer você formada, porque eu nunca defendi tese. Isso tudo para mim começou como uma pesquisa, como um hobby pessoal. Eu fiz várias universidades, mas apenas as matérias que eu queria estudar. A sua formação foi em quê, então? Em física. Eu fiz a faculdade de física FAUP, mas nunca defendi tese porque eu não queria aquilo como profissão. Eu simplesmente queria saber da física o que eu queria. Então eu nunca me preocupei com as políticas e tudo mais que você tem que fazer para... E por que o seu interesse na pesquisa em cima do DNA, do assunto DNA? Não, o meu interesse não foi em cima do DNA, a coisa cresceu, né? O meu interesse básico desde a infância era o porquê do sofrimento humano. Eu acredito em Deus, não exatamente um homem de barba branca, mas que existe uma força maior, e acredito que esse Deus é bondade infinita, e eu não conseguia relacionar esse Deus bondade infinita com tanto sofrimento, com tanta guerra. E as religiões tentam explicar que você está pagando alguma coisa do passado. Agora, isso para mim não casava, porque eu olhava em volta e eu dizia assim, cadê aqueles que já pagaram? Será que ninguém nunca pagou? Então nunca vai pagar. Então isso me incomodava. Então eu comecei a buscar explicações. O primeiro caminho que você toma, naturalmente, é as religiões. Então eu estudei tudo quanto era tipo de religião, seita, cultos, que já existiram, passados, extintos. Não encontrei a resposta. Aí enveredei pelo caminho da psicologia, estudei profundamente Jung, Freud e todas as outras cadeiras ortodoxas e não ortodoxas. Também não encontrei a resposta. Encontrei alguns caminhos, mas não alguma coisa que eu sentisse aqui dentro. É isso aí, aqui está uma saída. Não, meu interesse nunca foi criticar nenhum lado, nenhum ramo da ciência ou da religião, mas simplesmente achar uma resposta para mim, individualmente. E você aí eu encontrou essa comecei resposta? a buscar na ciência, na física. Eu sempre fui apaixonada pela física. Eu tinha que ser quase que forçada a parar de estudar física. Eu não queria estudar política, nem nada mais, nem economia, mas a física me fascinava. Aí eu comecei, na física e na informática, eu comecei a achar uma semelhança da forma que as coisas acontecem na vida do ser humano e da forma que acontecem na física. Como Einstein disse, os cientistas estão começando a descobrir o que os místicos já sabiam há milênios, né? E Steve Hawking, no livro dele, diz que o dia que nós entendemos o universo, nós vamos entender a mente divina. Ou seja, no final, a gente entrega para Deus, é isso? Não. Entendemos significa entregar, né? Entender uma coisa significa ser capaz de viver com aquela realidade, seja ela qual for. E de repente deu um estalo. Eu descobri que o ser humano é um computador, não é parecido, é um computador. Carmen, eu vou fazer um intervalo aqui, daqui a pouco eu volto com mais Carmen Viana, mas só para concluir esse primeiro bloco. Você tem uma clínica. Exato. É uma clínica. E as pessoas vão lá para procurar que tipo de solução para que tipo de problema?
para tudo que você pode imaginar. Pessoas que vão lá porque têm problemas financeiros, porque tiveram 3 ou 4 falências e querem entender o porquê, que são trabalhadoras, são honestas, são bem educadas, porquê que estão tendo falência. Pessoas que têm síndrome do pânico, HIV positivo, câncer, doenças que ninguém consegue explicar, que não tem nome, fobias, ou simplesmente porque querem crescer, porque estão insatisfeitas com a vida. Bom, e aí se você não é formado em psicologia, como você disse que não, que só estudou, você as ajuda ou você as trata através do quê? Exatamente, eu não as trato, eu ensino elas a se tratarem. Com o quê? Através desse processo de reprogramação da memória celular. Ótimo. Tal do DNA. Uhum. Daqui a pouco, me espera, tá? Eu estou aqui com a pesquisadora do DNA, Carmen Viana. Aliás, Carmen, um dos meus convidados de hoje é macrobiótico, o governador do Espírito Santo, Vitor Buarque. Você usa que tipo de alimentação? Eu procuro fazer uma alimentação natural. Eu, pessoalmente, não gosto de carne vermelha, não porque eu siga nenhum tipo de alimentação. Eu como muito vegetal. Agora, meus pacientes, basicamente, a alimentação é livre, eles escolhem antes da chegada o que eles querem comer. Bom, Carmen, no bloco anterior, você estava dizendo que percorreu as religiões e queria entender, pelo menos em Deus, o porquê desse tal sofrimento. E aí, então, seria esse sofrimento uma consequência de dívidas passadas e tal. Para você ter chegado a isso, você foi lá passar pelo karma. Você passou pelo karma? Ah, claro, claro. A gente é sujeito a um karma ou não? Quer dizer, quando você entra no DNA, essa história muda completamente. Depende do que você entende por karma. Existe uma diferença, uma divergência entre a concepção de karma do Ocidente e a concepção do Oriente. O Ocidente vê o karma como um castigo, uma punição. Ah, se meu marido me maltrata é porque eu devo ter sido ruim e maltratado ele na vida passada. Não, não é assim. O oriental já vê mais o karma como um campo gravitacional com uma série de leis físicas, universais, que obedecem. Então, basicamente, ele diz que o espírito é atraído por aquele conjunto de leis. Existe uma atração gravitacional para aquilo. E esse sentido eu acredito. Você vai procurar repetir aquilo que está impresso na sua memória celular. Por exemplo, se você viveu na China, por exemplo, há 5.000 anos atrás, na época em que a filha mulher você jogava no rio, era uma vergonha ter uma filha mulher, era uma desgraça para a família, para a comunidade. Você jogava no rio e aquilo ali não te causava nenhum problema, porque aquela era a cultura. Aquela programação, você mata a filha mulher, ficou registrado na sua memória celular. Então, corta para o século XX. Você nasceu, tem a sua primeira filha, você está feliz da vida, a nível consciente. Mas lá embaixo do seu consciente, a nível de inconsciente, existe um programa que diz, você afoga a sua primeira filha mulher. Então você vai estar sentada na piscina, você vai simplesmente perder a atenção ou se concentrar na revista ou no telefonema, a sua filha vai se afogar. Quer dizer, a gente entrou na era do DNA e do computador, mas a gente tem essa reserva ou essa memória celular de milênios, é isso que você está me dizendo? Claro, claro. Vai muito além disso, Marília. O que eu descobri no meu trabalho e o que 90% dos meus pacientes dizem é que eles vieram procurar a solução de um problema, seja físico, psicológico, financeiro. E logo no primeiro dia isso perde totalmente significado, porque eles descobrem uma realidade tão maior. Toda a história do universo está registrada no seu DNA. E como é que você descobre isso? Então eu chego lá com esse problema, eu chego dizendo, olha, eu estou com um probleminha e tal, você vai descobrir outros. De que forma isso se dá? De que forma, o início do processo é através da inversão da polaridade do campo magnético. Tudo tem um campo magnético, uma polaridade. Entende? Nós giramos como a Terra, nesse sentido. Então, através dessa inversão dessa polaridade, digamos aqui tem o consciente, subconsciente, inconsciente, supraconsciente. Aqui tem uma porta blindada. Você é dado vislumbrar algumas coisinhas durante os sonhos. Essa porta fica meio frouxinha, algumas coisas vêm à tona. Durante esse processo, através da inversão, essa porta é escancarada. Mas então, essas imagens se dá por que processo? É um processo físico? Você usa equipamento? Não, eu não uso equipamento, eu não uso droga, eu não uso absolutamente nada. Simplesmente a energia do corpo do paciente. Eu não toco no paciente. Eu não toco no paciente. Simplesmente o manuseio do campo magnético do paciente. Você está falando em energia, energização, é isso? Não. É muito difícil explicar, é quase que impossível explicar. Porque tem tão pouco escrito a respeito do campo magnético do corpo humano, já foi fotografado em câmaras Kirian, todo mundo sabe, já é aceito pela ciência que o corpo humano tem um campo magnético. A Universidade de Toronto tem até um aparelho que mede
as ondas do pensamento. Agora, muito pouco está escrito e definido a respeito disso. Nós temos um campo magnético, um campo energético que tem uma polaridade. Através da inversão dessa polaridade. Aliás, anos atrás eu fiz em Bolonha, na Universidade de Bolonha, eu fiz uma matéria em cima dessa, da Killian e da leitura do magnetismo do ser humano, mas eu estava pensando como é que isso bateria com a leitura desse computador que nós somos, entendeu? Em que situações, por exemplo, vale a pena limpar a memória celular? Você acha que todo mundo tem o seu motivo para dar o salto quântico genético? Absolutamente. Por que você vai querer carregar? Sabendo, olhando para trás e vendo a história da humanidade, todas as guerras, os sofrimentos, os tabus, os preconceitos errados que todos nós carregamos, quem vai querer viver com aquilo? Quem sabe o que está na prateleira para acontecer amanhã? Você pode ser uma pessoa super moderna, mas ter um conceito ali, um sistema de crença a nível inconsciente de que aquela mulher você mata. Bom, e então essa limpeza da memória celular se dá basicamente por um processo de energização. É isso que você está dizendo? Não é energização. É apenas inversão da polaridade do campo magnético. Quando você inverte a polaridade do campo magnético, essa porta dada se abre. Você cura vai uma doença, por exemplo, como é que se dá a cura de uma doença mudando o código genético de uma pessoa? Bom, deixa eu te explicar o processo para você. Se eu tentar explicar, te dar a resposta, não vai fazer muito sentido. No momento em que eu inverto, você está lá lúcida, totalmente acordada, não tem transe, não tem hipnose, não tem regressão. No momento em que eu inverto essa polaridade, você vai ver através de um pêndulo magnético que eu meço o teu campo magnético, antes e depois você vai ver que foi invertido, que mudou, você vai sentir no seu corpo. Entendeu? Não toque em você. Você vai fechar os olhos e as imagens vão simplesmente explodir. E você vai começar a ver cenas. Nós temos 7 centros principais no corpo humano. Nós temos secundários, mas principais são 7. Algumas pessoas já estão abrindo o 8º. Em cada centro desse, cada centro se relaciona a uma área do teu eu. O primeiro controla certas funções do teu corpo, como, por exemplo, sexualidade, procriação, instinto de sobrevivência, instinto de autopreservação. O segundo controla o funcionamento da máquina, todo o funcionamento do corpo físico. O terceiro controla poder, como você se coloca com o meio ambiente, com as outras pessoas. Você é uma pessoa dominada, você é dominadora, como é que você é? O quarto é o coração, controla as emoções, boas ou mais. Quinto é a garganta, é o centro da comunicação. Sexto é o famoso terceiro olho, que controla a criatividade, percepção extrasensorial. E o sétimo é o chamado chakra coroa, que controla o intelecto e as funções do cérebro. Então, em cada central desse vão estar registradas programações referentes àquele assunto. Por exemplo, quero ainda ser mais objetivo. Um assunto em cima de DNA, que foi capa de revista e que muito explorado tem sido ultimamente. Diabetes, vindo pela genética. É curável por esse processo? Claro. Você já curou alguma doença? Já, claro. Por exemplo? Não, eu não curo, eu ensino as pessoas a se curarem. Por exemplo, eu tive um paciente diabético que chegou para mim, quase cego, por uma diabetes muito avançada. E quando nós chegamos no respectivo centro eletromagnético, você sabe qual era a causa da diabetes dele? E ele não lembrava disso conscientemente, não tinha a menor ideia. Com 3 anos de idade, na festa de aniversário de uma irmã, a mãe dele disse assim: se você continuar comendo doce assim, você vai ficar diabético igual a mim. Essa foi a causa da diabetes dele, nessa vida. Mas e a causa celular? É a causa celular, porque aquilo ali está registrado na sua memória, aquilo foi impresso. Você está dizendo que ele começou não no momento em que ele foi gerado lá dentro da barriga da mãe, mas só a partir daquela frase que ele começou a acumular doença nas suas células. Porque partindo do princípio de que tudo que existe no universo está registrado na memória celular, não apenas da família dele, mas de toda a humanidade, de todo o universo, aquelas palavras ativaram aquele componente que estava no DNA, na memória genética dele. Porque ele tinha irmãos que não tinham diabetes. Obrigada, Carmen Viana. Daqui a pouco eu volto com o governador petista budista do Espírito Santo, Vitor Buarque. Me espera, tá bom?